Vamos começar a última sessão do nosso congresso, que se torna uma sessão de conclusão, o encerramento de um percurso que fizemos juntos e abertura de novos caminhos, novas indicações de pesquisa, de aprofundamento. Nós começamos com esta ideia que se criou este seminário de estudos, que viu mais disciplinas encontrarem-se sobre o tema da consagração e, pelos inputs recebidos no primeiro seminário, chegamos, então, a um pensamento que foi, de alguma forma, manifestada durante este congresso. Certamente, a passagem do seminário para o Congresso nos fez compreender os passos já dados e as pistas possíveis ainda para encaminhar. As três abordagens que nós tivemos nesses dias, aquele bíblico, aquele teológico carismático e aquele jurídico, nos fizeram entender mais uma vez a complexidade de um problema e também a necessidade de superar algumas ambiguidades para ter uma clareza cada vez mais exata do ponto de vista teológico primeiro e depois jurídico, da realidade da consagração específica em relação à fundamental consagração batismal, que nos vê todos membros do povo de Deus. O dia de ontem foi um dia da escuta, do sentir-se reciprocamente. Agora chega um pouco o primeiro momento de síntese, que é dado, conforme o programa, pela restituição das contribuições elaboradas nas diferentes realidades vocacionais. Então, agora, seguindo uma certa ordem, nós iremos ver como cada realidade presentes que participaram no debate e no tema da vida consagrada, da consagração em geral, manifestam aquilo que emergiu de cada um dos contextos. Vamos proceder com ordem, uma realidade de cada vez, de maneira que possamos ter um quadro sintético e exato daquilo que foi o trabalho de cada realidade enfrentada ontem. Parlerò. Vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Nós iniciamos lembrando a finalidade do trabalho que nos foi proposto ontem à tarde, buscar, tentar eliminar a ambiguidade da palavra consagração, colocando o acento sobre aquilo que une todos nós, a consagração batismal, aprofundando o aspecto específico de cada forma de vida no que se refere à consagração batismal, sem que isto signifique eliminar as diferenças. Irmã Carmen Ross, assim como queremos chegar na missão das nossas formas de vida, então tentamos desenvolver o trabalho sobre as três perguntas que sabemos, perguntas que constituíram o tema do nosso diálogo. Agora nós queremos apresentar uma síntese daquilo que foi feito pelos grupos na parte da tarde de ontem, permitindo-nos ver as contribuições significativas da vida de hoje, a partir de uma visão global que tem a ver com culturas, lógicas, perguntas entrelaçadas numa único
palpitação de coração, como nós já sentimos durante o trabalho feito. Depois serão enunciadas as perguntas e depois das perguntas as respostas que os participantes deram, condensadas, resumidas em termos comuns para todos os grupos, ou talvez termos significativos e definidos apenas por alguns dos grupos. Qual é a especificação da vossa forma de vida consagrada em relação à consagração batismal? O diálogo concentrou-se sobre a importância da consagração religiosa e nós perguntamos se é um ponto de contato com a consagração batismal. Isto supõe encontrar-nos com a figura de um rio que não avança apenas através de uma modalidade, mas que tem diferentes possibilidades, ou seja, trata-se de uma forma de vida, há diversos estilos de vida, através dos quais nós podemos vivê-la. Consideramos importante fazer notar a particularidade da memória de Cristo com um significado de tipo escatológico, um dom total sob a dimensão da eleição e da missão-vocação. Nós verificamos que os grupos de trabalho, o vivido da dimensão batismal, através dos conselhos evangélicos, a vida em comum, a espiritualidade. Trata-se, portanto, de uma vivência em chave de universalidade, com desejo profundo de ir além, ou seja, de superar as fronteiras para chegar ao aspecto intercongregacional e entre diferentes instituições, aproveitando da riqueza que tudo isso traz. No diálogo, apresenta-se a necessidade de um trabalho em rede, com possibilidade de viver a realidade num clima de escuta, com o coração disposto para Deus e colocado ao serviço dos irmãos. Nesta consagração, o aspecto específico é dado pelos conselhos evangélicos, partindo de um carisma de natureza apostólica, vivendo a missão da vida em comum, e todo o resto surge a partir daí, desta base, que se torna, que manifesta também a visibilidade de um compromisso público através do aprofundamento do batismo, da profissão religiosa e assinalada pela estabilidade da vida religiosa em comunidade. O batismo é uma resposta a uma nova chamada sob uma forma de vida estável caracterizada pela totalidade de vida do Evangelho e do carisma específico para viver a missão. Se pode acontecer que isto é ignorado, esse grau de consagração é ignorado, é verdade também que a partir desta consagração surgem novos processos de vida estáveis que nos levam a viver ao serviço dos outros e que nos levam a viver a vida fraterna como um sinal do Deus que vem, ou seja, do mais profundo sentido escatológico. A experiência de salvação de que acabamos de falar entende-se também a partir dos conselhos evangélicos, que são uma formação com Cristo, uma configuração em Cristo, segundo o carisma traduzido numa dom total de si, em termos de disponibilidade, sem limites, sem tempo, sem espaços e dando toda a energia. E, portanto, devemos ser como os braços de uma mãe e de um pai que sempre geram vida sem esquecer Deus. É muito importante também considerar a vida consagrada, marcada pelo batismo, mas também gerada no seio da igreja, e aqueles que, com generosidade, a igreja confirma nossa maneira de viver. Portanto, é uma chamada e outra chamada dentro de outra chamada, uma chamada específica
que consiste na pertinência total a Cristo. O batismo nos chama, Deus nos chama segundo os carismas específicos. O nosso trabalho deve fazer parte constantemente de uma obra estável. Não é um processo que é escolhido por acaso, mas o holocausto completo da vida fundamental no nosso fazer, na nossa ação. E assim vamos concluir a resposta à pergunta, a primeira pergunta. A exclusividade do nosso caminho supõe a totalidade da nossa doação e fazemos parte da busca de Deus e somos habilitados para acolher a sua determinação. Segunda pergunta. Observando as diferentes formas da sequela de Cristo, através dos conselhos evangélicos, quais são os elementos comuns e quais aqueles que manifestam a originalidade dos institutos religiosos? Vamos apresentar agora os elementos comuns, considerando também que alguns deles talvez se repetem, aqueles que manifestam a originalidade e que serão nomeados depois. Os elementos comuns partem da consagração batismal e, apesar disto, é importante dizer que, mesmo se são elementos comuns, as novas maneiras de vida ou de vivê-los, de assumi-los e transmiti-los são diferentes, estas maneiras. Nós constatamos, por exemplo, que todos fazem os votos, mas para alguns são públicos e para outros são privados. E faz parte do exercício comum a chamada para a santidade em relação ininterrupta entre nós e Deus. Uma chamada que assume, que se torna concreta na missão com os nossos irmãos, com as nossas comunidades e conosco mesmos. É importante fazer notar neste momento que, mesmo se contemplamos o termo vida fraterna, nem todos se referem à vida em comum e nem o fato de ter uma estrutura de formação supõe que para todos seja a mesma, sem mudanças. Faz parte dos elementos comuns também o acompanhamento da formação e na espiritualidade a configuração em Cristo, os conselhos evangélicos, a vida espiritual, a missão, segundo a missão específica, a pertinência eclesial e o ser sinal escatológico. Assim como o sentimento especial para o fundador ou para a fundadora que abriu caminhos possíveis para viver a comunhão e as alianças. Não podemos não falar também do anúncio dos valores do reino, o exercício da profecia, a busca implacável para viver como verdadeiros filhos do Pai, sermos livres, capazes de Deus, testemunhas de seu amor infinito. No que se refere aos elementos que manifestam a originalidade dos institutos religiosos, são nomeados os seguintes, que talvez nós os ouvimos pouco tempo atrás, mas respondem da discussão de todos os grupos do dia de ontem. Constatamos elementos compartilhados, mas vividos de maneira diferente. A oração de contribuição, por exemplo, a missão, a escolha, a vida em comum, a estruturação da formação e do governo. E alguns fazem um voto público e, portanto, é fundamental o estudo do carisma e também a presença de um quarto voto para além dos três conhecidos. Foram apresentados este grupo também a vivência dos conselhos evangélicos na vida comum, a fraternidade organizada em função de uma realidade específica, a inclusão no mundo, o específico carismático que dá uma identidade comunitária de viver um projeto comum. Faz parte da originalidade dos institutos religiosos
o compromisso para fazer com que o Instituto tenha uma vida comunitária com irmãos e irmãs juntos, sinal escatológico. Segundo o conceito de um fundador, projeto que hoje tem vida com excelentes resultados, assim como a profissão pública, segundo o carisma, a vida fraterna em comunidade para a missão, a separação do mundo, superando a diferença entre mundo e mundanidade para a evangelização. E assim também apresentamos o sentido da missão confiada aos institutos, não às pessoas individualmente. Isto supõe ter tudo em comum e entender a diversidade da maneira de viver, que pode ser contemplativa ou ativa. Finalmente, apresenta-se como originalidade os votos recebidos por autoridade e em presença do povo de Deus. As constituições aprovadas com um vocabulário que fala da absoluta disponibilidade da tarefa evangelizadora, mesmo se essa pode ser diferente, ela sempre será parte de um só corpo. Pode ser trabalhada de várias maneiras, mesmo assim, obedece ao mesmo sentimento. Seria importante dizer, neste momento, que muitos de nós sentimos o vazio ou a falta de confiança para falar sobre este tema por causa de uma falta de conhecimento dos novos institutos de vida religiosa que hoje caminham junto conosco. Terceiro, que deveria mudar o direito para seguir a vida? Conforme os diálogos, não é uma pergunta fácil de se responder. Apesar disso, apresentamos nessa relação os diferentes pontos de vista e é evidente que muitos conhecem o tema e outros também manifestaram o vazio que há sobre esse tema e, portanto, a incapacidade para poder falar de maneira própria sobre esse tema. Portanto, vamos começar a dizer que na diversidade cultural e mundial encontram-se todos os tipos de problemas. Muitos são problemas de fundo. O direito precisa mudar, precisa renovar-se e incluir a possibilidade de novas formas de vida que não aparecem em suas páginas. Por exemplo, religiosos e religiosos que vivem na mesma comunidade. É uma realidade que temos hoje e da qual, porém, não temos elementos para poder legislar. Se temos que abrir a porta para novas formas, é preciso fazer isso e também é preciso ter as ferramentas para ajudar a dificuldade de pessoas que provocam problemas na comunidade e não pode ser suspensas. Por que pensar somente nos casos que acontecem? Seria possível introduzir cânones onde se permite a um grupo que se faça o papel de geral e tome as decisões no lugar de uma só pessoa. Como diz, como o direito recolhe a apresentação canônica das pessoas físicas, como regulamenta a autoridade de sacerdotes diocesanos que abusam de seu poder sobre as comunidades religiosas. Trata-se de perguntas que nos fazem pensar a uma mudança necessária no direito. Junto com tudo isso, seria importante saber se a ordenação da mulher faz parte de uma possibilidade. É também necessário especificar as permissões de ausência dos membros da comunidade. O tema não é claro e cria muitos conflitos. Outro tema importante seria também rever, através do direito canônico, as relações de autoridade, de poder e como separar a pastoral da competência administrativa, sabendo que se trata de duas realidades absolutamente diferentes, onde muitas vezes se provoca prejuízo aos outros. É oportuno criar também no direito a possibilidade de incluir os leigos e as mulheres
criar no direito a possibilidade de incluir os leigos e as mulheres, trata-se, portanto, de uma revisão profunda, considerando a realidade de cada um. E depois há 2 páginas, mas o tempo não me permite que eu possa lê-las. Agradecemos por este resumo. Por motivos de tempo e de ordem pública, de permanecer no tempo que foi concedido, ou seja, 10 minutos para cada porta-voz e não mais, porque senão os tempos se alongam demasiadamente. As perguntas já as conhecemos, sabemos também os problemas que estão atrás dessas questões. Convém, portanto, manter-se nas respostas conformes às perguntas. É claro que podemos rever todo o código, mas não é essa a sede e não somos legisladores. É claro que no tema da consagração é preciso um aprofundamento teológico e jurídico, mas sobre o sacerdócio das mulheres ou sobre os máximos sistemas não é essa a sede. Então, vamos tentar nos ater ao tema do Congresso, que deve animar a nossa reflexão e também as sugestões da reflexão sucessiva. Vou falar em francês. Bom dia a todos, a cada um e a cada uma de vocês. Eu vou apresentar rapidamente a síntese dos grupos composto pelos institutos seculares. Sobre a primeira pergunta, aquela da especificidade, o batismo é a raiz de toda a consagração. É um dom recebido, um dom que compreende-se progressivamente ao longo da vida. O batismo é uma chamada à plenitude da vida cristã. E do batismo nascem todos os ministérios, todos os serviços, e cada um recebe, através do batismo, uma chamada, uma vocação específica. A nossa vocação a viver a secularidade consagrada é uma chamada que nos chega no meio de nossa vida, da nossa vida e da nossa história, para viver no mundo a sequela Christi e a sua forma de vida. E nos leva também a uma maior consciência e conhecimento do nosso batismo, que devemos redescobrir nesta ocasião. O mundo inteiro e toda a criação e todos os homens são consagrados a Deus, e sendo memória do tempo e, ao mesmo tempo, memória da vida histórica de Jesus e de sua mãe. O termo consagração, comum a todos, indica geralmente a separação do mundo. Mas, no espírito dos institutos seculares, em sua consagração específica, emerge essa consciência que da encarnação não há mais um espaço sagrado e um espaço profano. Não há mais separação entre os dois. Então, vamos passar à segunda pergunta, os elementos comuns e os elementos específicos. Achamos uma dificuldade metodológica, ou seja, não conhecíamos bem todas as formas de vida, novas formas de vidas consagradas. Então, encontrar os pontos comuns foi um pouco difícil, considerando todas as situações existentes. Então, concluímos de apresentar agora os elementos específicos. O número dos institutos seculares
é testemunho do fato que é possível viver o Evangelho nas inseguranças de sua vida, na vida de todos. Eles não têm mais nada para mostrar e para oferecer, senão a sua maneira de viver e de estar no mundo. O foco é colocado na responsabilidade pessoal. Os membros reconhecem que a sua vulnerabilidade é um dom, um elemento de proximidade e de confiança que já por si representa uma missão. A vida, conforme os conselhos evangélicos, precisa de formação permanente e de acompanhamento numa vida fraterna, na base de modalidades seculares. A nossa missão é a de ser seculares e vive-se no trabalho e na vida de todos os dias, pois cumpre-se com os meios do mundo, numa relação estreita com o mundo, na escuta da palavra de Deus, que também é pronunciada dentro do mundo através dos sinais do tempo, que para nós são uma chamada constante. A nossa missão mantém o seu caráter secular quando manifesta-se também nos serviços da igreja, como a catequese, por exemplo. Vamos passar agora à terceira pergunta, os aspectos canônicos. Uma primeira observação é essa. Quando os institutos seculares têm uma questão de natureza canônica, é ainda comum referir-se, em primeiro lugar, às disposições do Código relativas aos religiosos. O nosso desejo seria que prever outras disposições mais específicas que possam aplicar-se com clareza aos nossos institutos. De outro canto, nós desejaríamos algumas modificações na terminologia costumeira do direito. Alguns exemplos. O uso do termo votos, pronunciar votos, em muitos países e junto de muitas pessoas, os votos significam a vida religiosa. Não haveria a maneira de utilizar outro termo para evitar este nível de confusão? De outro canto, também nos textos canônicos e na prática de muitas dioceses, é comum falar de vida religiosa e em vez de vida consagrada, excluindo, portanto, todas as outras formas de vida consagrada. Então, agora uma consideração linguística. Nós somos institutos seculares, mas se traduzirmos em inglês, secular significa algo que não tem a ver com o religioso. E em alemão também, o termo torna-se até mesmo antirreligioso na língua alemã. Então, para além dessas diversidades linguísticas, seria necessário refletir para renovar o termo institutos seculares. E com isso vou concluir. Última observação, sempre de natureza canônica, o uso dos termos consagração ou pessoa consagrada não representa sempre a mesma realidade quando se trata-se de institutos de vida sagrada e o antigo pontifício para os leigos, que tornou-se um novo dicastério para os leigos, a família e a vida. Com isso concluo e agradeço. Agradecemos o porta-voz dos institutos seculares e o agradecemos pela clareza, por ter respeitado os tempos e também
porque as últimas provocações que fez são todas que podem ser compartilhadas todas. Vejam bem, o problema da denominação vida religiosa e vida consagrada é um problema antigo. Se vocês pegarem os documentos do Concílio, Perfecte Caritatis tem como subtítulo de accomodata renovazione vitae religiose, da vida religiosa, e falaria da vida consagrada, porque em Perfecte Caritatis fala-se também dos institutos seculares, mas no subtítulo do documento conciliar fala-se da vida consagrada, nos termos em que nós a usamos hoje, definindo a vida religiosa. E essa ambiguidade há também muitos outros documentos em que se fala aos religiosos, mas com aquela voz religiosa entendem-se todos os consagrados. Que o objetivo secular é ambíguo e que possa ser objeto de transformação, isso não é um problema, é o que aconteceu para as sociedades de vida apostólica, que ficaram as mesmas no antigo código, mas antes se chamavam sociedades de vida comum sem votos e hoje se chamam sociedades de vida apostólica. Mudou o nome, mas em conformidade com a realidade dessas associações, dessas sociedades, em relação ao defini-las de maneira negativa como sem votos. Então, podemos pensar em um nome que qualifique os institutos seculares de maneira mais correta, mais afim à sua natureza. Por favor. Falo italiano. Apresento a Ordo Virginum e agradeço por essa oportunidade de formação e de partilha neste congresso, no congresso inteiro, mas também no nosso grupo, que, pela peculiar vocação do Ordo Virgem, traz muitas vozes diferentes que tentamos sintetizar com a moderadora do grupo, e peço desculpas se algum detalhe possa ficar esquecido. Nós também nos questionamos sobre as 3 perguntas. A partir do batismo, que nos constitui novas pessoas, filhos de Deus e chamadas à santidade, descobrimos a nossa vocação como dom de graça para viver a pessoal chamada à santidade. E esse dom na consagração nos constitui. Encontramos o significado profundo deste verbo, nos constitui imagem da igreja esposa. A nossa responsabilidade, de fato, nasce dentro de um povo que é inteiramente esposas de Cristo, de uma igreja que nos gera na vocação batismal e que torna-se ícone de espontaneidade. Nós nos sentimos realmente atraídas pela beleza da igreja. Este é um ponto característico, a ponto de nos entregar a ela para que o seu rosto de esposa possa resplandecer e, assim, indicar e refletir a beleza do esposo. Ele, o mais belo entre os filhos de homem, é também o rosto daquele que não tem aparência e nem beleza, que, crucificado pelo amor de todos, também daqueles que parecem desfigurados aos olhos do mundo e para os quais nos sentimos, junto com ele, de modo especial chamados a dar a vida na igreja e pela igreja. Mesmo não sendo um sacramento que confere um caráter, a consagração estabelece com Cristo uma ligação total, como dizia, explosivo, que é para sempre, que é alimentado e vivificado a cada dia com a oração. De modo especial, para nós, é a liturgia das horas,
que nos foi confiada pela Igreja com a entrega do breviário, que no ritual de consagração acompanha de modo significativo a entrega do anel, nos torna instrumentos de comunhão e intercepção com a Igreja local e universal, no bispo e nos ministros, e nos abre o coração para que nós possamos aprender a cada dia a olhar os irmãos com o mesmo olhar de misericórdia do Cristo. Em relação a outras formas de consagração, vividas através dos conselhos evangélicos na fieldade ao próprio carisma, o Ordo Virginum é chamado a acolher, antes de mais nada, o carisma da virgindade no coração da Igreja, virgem para a integridade da sede. Este carisma encarna-se na beleza do dom da feminilidade. Esta também é uma propriedade da Igreja. Papa Francisco o repete com frequência: a Igreja é mulher, mãe, e encarna-se nos diversos carismas pessoais. Isto faz com que, dentro da Ordo Virginis, haja uma grande variedade de modos de responder a essa vocação. Mas nós somos chamadas a viver isso numa liberdade criativa, para a qual pede-se grande sentido de discernimento e grande responsabilidade. Mesmo na falta de um voto de obediência, é necessária uma constante disponibilidade ao Espírito e, consequentemente, uma sincera docilidade, um sentir junto com a Igreja que nos mantém na comunhão. Mesmo sem fazer o voto de pobreza, vivemos o compromisso de providenciar na nossa vida e, ao mesmo tempo, de assumir os critérios de Jesus no uso dos bens e na ajuda aos irmãos. Na falta de estruturas que, em parte, podem ser substituídas pela pertencer à diocese, e na ausência de uma vida comum, nos colocam na solidão, experiência profunda de intimidade com o Senhor e, ao mesmo tempo, condição de fragilidade que precisa ser vivida como oportunidade de abertura universal do coração, como partilha das tantas solidões dos homens do nosso tempo, como espaço que cada vez mais deve ser habitado pelo Senhor, em cuja presença vivemos a adoração, uma forma de oração para nós também muito importante. Ao responder à terceira pergunta, refletimos longamente por uma peculiaridade do nosso grupo, que não sei se definir vantagem ou obstáculo. Nós tínhamos uma alta porcentagem em peritas de direito canônico. E a essencialidade, portanto, a brevidade das normas que atualmente regulam a nossa forma de vida fez surgir também algumas perguntas sobre alguns temas, e vou enumerar só 3 rapidamente. Os critérios de discernimento vocacional e as modalidades com que oferecer um adequado caminho de formação. A possibilidade de formular diferentemente a expressão ascendine do cânone 604, que nos parece não esclarecer suficientemente o nosso pertencer à vida consagrada. Finalmente, mas não por importância, um aprofundamento do significado e das implicações do nosso pertencer à diocese, de modo especial no que se refere à ligação com o bispo. E é ele que nos consagra com ritual público na catedral e nos traz dentro de si a nossa vocação desde a origem da história, de alguma forma, do coração dos pastores. E é importante que cada bispo tenha consciência da responsabilidade pastoral que ele tem em relação
de nós consagrados e da riqueza carismática e profética que o Ordo Virginum representa na Igreja Universal e particular, na qual a nossa vocação se radica e para a qual nós vivemos com alegria, gratidão e maravilha pelo mistério que nos chama. Obrigada. Bene, ringraziamo la portavoce. Ordo Virginum, obrigado por esta síntese. Esta síntese também muito exata e muito compartilhável, porque se olharmos, já acenamos ao problema do verbo assedum, referido a Ordo Virginum em relação à vida consagrada, aos institutos de vida consagrada, e é algo que devemos esclarecer, tendo muito presente, considerando isso, podemos dizer no final do nosso congresso que a verdadeira plataforma comum a todas as formas de consagração é o trabalho para o reino. Podemos ter muitas diversidades, muitos elementos comuns ou de descontinuidade, mas certamente o celibato para o reino é o que reúne todas as formas de consagração específica. Vamos passar agora a considerar. Eu pediria a Sua Excelência, exatamente ligado a uma explicitação do cânone 604, de apresentar, ou pelo menos dizer, o que o dicastério está fazendo em relação ao Ordo Virginum nesse momento. Só para esclarecer, porque eles também se referiam ao cânone 604, que o dicastério, depois de longa reflexão e depois consultas também com externos, não últimos as próprias virgens consagradas, terminou, vamos dizer assim, uma instrução que, em princípio, teve a aprovação do Santo Padre, mas isso já é muito. Mas, nesse momento, está numa fase de consultação para ver alguns outros dicastérios da Cúria Romana, exatamente para evitar possíveis contradições ou possíveis dificuldades. Portanto, nós podemos dizer que o Ordo Virginum, em pouquíssimo tempo, terá uma instrução por parte do dicastério, onde serão esclarecidos um pouco as características desta ordem e depois também o diretório. Isto também para ajudar os bispos, porque agora, nesse momento, mesmo se o ordo é aprovado pela Igreja oficialmente, porém não há diretoras, não há diretrizes por parte da Igreja para unir todas as experiências do Ordo Virgem. Então, é por isso que nós esperamos. E posso imaginar que os números 2, o Ordo Virginum, terá este elemento que para eles é importante. Vou falar espanhol para falar das novas formas. Primeira pergunta, o que é o específico em relação à consagração do batismo? Nós chegamos a estas conclusões. O específico é propor Cristo, casto, pobre e obediente, segundo o carisma. Exatamente. Qualquer pessoa batizada é chamada a viver a dimensão sacerdotal, real e profética, e, portanto, é difícil
comparar a consagração batismal e a nossa forma de consagração, porque a consagração da vida consagrada, em todo caso, está enraizada no batismo e, por isso, devemos aprofundar no sentido de consagração, prestando atenção às diferenças. Alguns falaram que o específico é a radicalidade, outros falaram, não, é melhor não falar de radicalidade, porque é uma chamada de todos os batizados. Outros diziam que tratava-se da dimensão profética, mas estávamos de acordo que é específico da nossa consagração para nós, no aspecto batismal, o aspecto martirial. Um outro ponto específico é que fomos chamados por Deus a uma missão concreta. Nas novas formas de vivem juntos diferentes estados de vida que assumem uma forma estável de vida e não só estilo de vida, porque todos aderem às constituições aprovadas pela Igreja. Por meio do batismo, nós somos criaturas de Deus e passamos de ser criaturas de todos, irmãos de todos os homens. E, portanto, a consagração carismática talvez não mude o estado de vida ou a essência, mas cria um novo tipo de relações entre os diferentes estados de vida. A forma estável de vida dos membros das novas formas, nós a vemos caracterizada por 3 elementos: a chamada pessoal ou vocação, por uma questão específica, o fato que a Igreja nos reconheça e fazemos parte de uma família, porque vivemos novas relações em comunhão com os outros estados de vida. Segunda pergunta, sobre a originalidade. Uma única entidade jurídica onde homens e mulheres, sacerdotes e leigos, célibes e casados, com diferentes formas de pertinência, vivem o mesmo carisma. Alguns sentem-se chamados para evidenciar a dimensão contemplativa e também a dimensão missionária. Nas novas formas, há pessoas que pensam que a castidade com celibato para o reino seja o voto principal, a obediência e a pobreza, meios de viver a castidade. Há também pessoas que pensam que, incluindo os casamentos, os conselhos são alargados. A pobreza, a castidade e a obediência, naturalmente, não se empobrecem, admitindo também as pessoas casadas. Nós gostamos de sermos chamados família eclesial. Família porque a consagração a entendemos a partir do carisma da Trindade, a partir da Trindade, sem excluir a consagração cristocêntrica, porque nos abre a ideia que a originalidade não é pretender um quarto estado de vida, não é esta a nossa intenção, mas porque seja criado novos modos de relação entre os diferentes estados de vida, e é por isso que, sim, parece oportuno chamar-nos família. Assim como o termo eclesial configura também as diferentes vocações dos estados de vida e supõe também reciprocidade e complementaridade. Sendo nós juntos, ao mesmo tempo clérigos e não clérigos, homens e mulheres, isso supõe também reciprocidade e complementaridade. Agora, a terceira pergunta. O direito deve seguir a vida, deve descrever, não definir, deve não reduzir, deve dar impulso. O ministério de Deus é um paradoxo e, portanto, o risco poderia ser de ficar naquilo que é possível ao ser humano, esquecendo que Deus pode nos levar para além quando abençoa a nossa humanidade. É necessário, portanto, ter a humildade de acolher a experiência da Igreja, 10 propostas concretas. Mudando o título sobre vida consagrada.
deveria ter o título Vida Consagrada e não Institutos de Vida Consagrada, e dar mais espaço no Código à teologia de comunhão que desenvolveu o Concílio Vaticano II. Segundo a proposta, pedimos ou sugerimos uma comissão mista entre os diferentes dicastérios competentes, como sugeria a Vida Consagrada número 62. Terceira proposta, ir lentamente antes de definir algo, quando não há clareza sobre aquilo que o Espírito doa à Igreja através das novas formas, e, no entretanto, reconhecer as constituições dos institutos. Quarto ponto, recuperar o termo carisma e não casamento, porque pede-se uma nova estrutura que possa acolher o conceito de que nos falou o padre Garcia Paredes sobre a consagração carismática, considerando que o carisma é aquilo que consagra e aquilo que nos une. Portanto, quinto ponto, devemos prestar atenção de maneira que não recaia as normas de todos os religiosos sobre as novas formas. Por isso é importante o espaço dado às constituições ou quando os novos grupos aparecem, não devem tomar posições de outras formas, mas devem seguir o próprio carisma, e assim podemos ter uma descrição e não uma definição. Sexto ponto, alguns itens pedem para refletirmos sobre a terminologia, de maneira que não seja utilizada a palavra consagração, quer para a consagração batismal, quanto para a consagração para a profissão de votos ou carismática. No que se refere aos cânones, exatamente no que se refere aos cânones, no cânone 65, mudar a expressão novas formas com outras formas. Uma pessoa disse que isto deveria ser também depois aplicado, porém, oitavo ponto, talvez poderia se criar já um cânone novo que considerasse a família eclesial sem eliminar os 605, que daria espaço a outras formas que podem surgir no futuro e que não entram a fazer parte da família eclesial, mas criar um novo número que recolha os elementos da família eclesial com alguns pontos comuns, que seja reconhecida a estabilidade como uma forma de vida e não como um estilo de vida, e reconhecer a mesma dignidade nas vocações, nas múltiplas vocações, ou seja, ser homens e mulheres, e depois utilizar o conceito de aliança ou de pacto como porta de acesso e vínculo de união da família eclesial. Outro ponto, alguns pedem para poder utilizar o critério da distinção entre homem e mulher e não da separação por meio dos ramos. Portanto, seria oportuno inserir no cânone 578 a figura do Instituto Misto, juntamente com o legal, o religioso, assim como propõe Vida Consagrada número 61. Isto permitiria às formas que não querem separar-se em ramos que as mulheres e os irmãos sacerdotes possam ocupar lugares de responsabilidade, também os irmãos não sacerdotes. A última proposta, novas formas que queremos seguir, é um grupo de reflexão para ir adiante neste estudo. Ringrazio. Agradeço o orador e porta-voz das novas formas, novos institutos, pela sua palestra. Ele foi meu aluno muitos anos atrás e já nesses dias pudemos falar sobre destes assuntos. O que eu quero dizer é que a famosa comissão mista prevista pelo número 62 de Vida Consagrada foi feita, reuniu-se, elaborou todo um projeto que mais de 10 anos atrás
passou na Secretaria do Estado e ficou ali parado. A maioria dos problemas suscitados no fim dos 10 itens pelo orador são coisas que o dicastério já conhece e já trata há muitos anos. O problema dos institutos mistos, que tivemos que enfrentar para todos os institutos franciscanos ou da família franciscana, que nasceram leigos, se tornaram clericais e hoje pedem de passar a ser institutos mistos, onde a fraternidade passe acima da ordem sagrada. Há anos está sendo estudado pelo dicastério, primeiramente, e pelas competentes sedes da Santa Sé. Recentemente, pediram diretamente ao Papa como privilégio, isso está sendo analisado. Portanto, não é que, como guardiãos da lei, não temos olhos para ver que a vida vai além do direito. Nós, juristas, continuamos a chamar aquele de 1983 um novo código, mas o novo código, por alguns aspectos, já é velho. E percebemos, não apenas pelas novas formas, mas também por muitos aspectos da vida dos religiosos, como a vida vai além e o mesmo direito, às vezes, tem malhas muito estreitas que impedem também uma maneira para atuar alternativamente. Portanto, boa parte do que foi listado já são objeto de reflexão, mas nós temos também que admitir uma realidade que o dicastério, que tem somente uma potestade administrativa, não pode intervir na lei. E também quando pedimos com insistência a modificação parcial também de alguns cânones, encontramos muita resistência. Portanto, em linha de princípio, concordamos com as terminologias e com que muitas coisas não são adequadas, mas não somos nós competentes para fazer alterações desse tipo, mesmo se as sugerimos. O que peço é que tanto as intervenções de ontem quanto as de hoje sejam fornecidos por escrito para a Secretaria, de modo que a reflexão que existe e que irá continuar possa atingir diretamente daquelas que são as ressonâncias de vossas discussões. Duas coisas agora, já estamos de acordo com o nosso arcebispo secretário, Carvalho, que iremos repropor ao dicastério dos leigos de formar novamente essa pequena comissão entre os dois dicastérios para levar adiante essa relação entre nós. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nada impede, depois deste encontro, que nós possamos escrever uma bela carta memorial não da paixão do Senhor, mas da expectativa destes 10 anos para poder retomar esses assuntos, dizendo estão vivos no povo de Deus, e de modo que pelo menos fique viva o problema, fique em pé. Não podemos alterar, mas podemos, porém, dizer, relembrar que é algo que para nós vem do Espírito. Por favor. Vou falar em inglês. Sou da vida apostólica. No que se refere à nossa consagração, à especificidade em relação a essa vocação batismal, houve duas pessoas que viram a própria consagração como a realização da própria consagração vocacional. E os outros que estavam presentes viram a sua raiz da consagração no batismo
e dos conselhos evangélicos como algo de novo, especial e diferente, como um sinal de conformidade total a Cristo, que era casto, pobre e obediente. No que se refere à segunda pergunta, portanto, as diversas formas de sequela Christi, quais são os elementos comuns e quais são aqueles que manifestam a originalidade de nossos grupos? Os elementos comuns da vida apostólica parecem ser três. Em primeiro lugar, a profissão dos conselhos evangélicos, numa modalidade ou numa outra, alguns em privado, outros em público, alguns chamam os votos, outros promessas. O segundo elemento, a vida fraterna nas comunidades, mesmo se há um pouco de flexibilidade. Em terceiro lugar, uma missão comum que baseia-se nos votos das comunidades e a originalidade que baseia-se na flexibilidade que têm os grupos e que lhes permite de responder e de fazer o próprio apostolado. Por exemplo, a oração em comum varia conforme a missão. Geralmente, a flexibilidade que é dada para as sociedades de vida apostólica, para viver a sua missão, a sua vida de oração, parece ser muito importante. Em segundo lugar, os grupos presentes indicaram também que gostariam de ser reconhecidos de modo público como consagrados. No que se refere à terceira questão, que deveria mudar no direito para que possa seguir a vida, de modo geral, percebemos que há muita riqueza no direito canônico e gostaríamos de propor uma mudança concreta. Todas as sociedades de vida apostólica presentes nesta conferência, neste congresso, percebem-se como consagrados, mas no Código do Direito Canônico, somente a seção 1 é chamada Institutos de Vida Consagrada. Portanto, propomos que toda a seção seja intitulada Institutos de Vida Consagrada. E depois deveremos também ter os institutos religiosos, seculares, as sociedades de vida apostólica. Uma das participantes afirmou que há alguns grupos que não não professam as promessas, os votos, e, portanto, a sugestão é também aquele de classificar novamente esses grupos e deslocá-los num outro tipo de associação. Obrigada. Muito bem, agradecemos esta intervenção da Sociedade de Vida Apostólica, que colocou em destaque exatamente os problemas ligados a essa forma de consagração. De fato, o cânone 731, em seus 2 parágrafos, indica na vossa Sociedade de Vida Apostólica aqueles que assumem os conselhos evangélicos e aqueles que não assumem. E a doutrina, mesmo se o código o Código Latim classificou as sociedades de vida apostólica como um apêndice aos institutos de vida consagrada, o Código Oriental distingue de maneira mais clara as sociedades de vida apostólica que emitem com votos ou outras promessas os que assumem os conselhos evangélicos e as sociedades de vida apostólica que, em vez, perseguem a vida comum e o ideal missionário sem emitir votos ou outras promessas. Devemos repensar isto, de fato, no seminário, concluindo a minha intervenção no seminário, como na minha intervenção, foi dito que as sociedades de vida apostólica são um assunto a ser aprofundado para inseri-lo melhor nas dinâmicas da vida consagrada. Agora, temos ainda um testemunho por parte das associações e movimentos. Primeiro dou a palavra à Sua Excelência. Bom dia, bom domingo a todos. Eu agora vou falar dos 3 pontos. Vamos começar pelo primeiro. Bem, houve várias respostas, mas em todas há um denominador comum, ou seja, a consagração permite redescobrir os dons do batismo.
Então, o carisma dá um impulso ao batismo. Essa é a nossa experiência, ou para uma mudança existencial, ontológica. Através do carisma, redescobrimos mais o que é a consagração batismal. Essa descoberta nasce de pessoas que vivem um amor fraterno. As novas formas de vida consagrada, isso é interessante, oferecem aos jovens a possibilidade de encontrar a sua identidade como cristãos. Portanto, a especificidade de nossa vida consagrada é simplesmente o batismo atualizado. É uma verdadeira mudança de identidade. De outra forma, em outras palavras, torna-se cristãos conscientes do dever. Este é o ponto. Conscientes do dever de testemunhar o Evangelho. E este testemunho pessoal, coletiva, tem o máximo significado exatamente se a testemunharmos juntos. O testemunho individual é como se eu falasse sem microfone. O testemunho comunitário é quando há o microfone que se torna um altifalante e a forma mais forte de apostolado. No que se refere ao segundo ponto, o elemento em comum é a doação total, radical, 100% a Deus, através dos conselhos evangélicos vividos na especificidade dos vários movimentos, dos vários carismas. Alguns de nós colocaram em destaque o aspecto da plurivocacionalidade, ou seja, viver os votos respeitando o estado de vida dos outros. Fizemos a experiência que estamos todos no mesmo plano, ou seja, os votos não me colocam num plano superior, mas antes a fraternidade, a irmandade. Esta é a prioridade. E o sim para a missão, no meio de tantos irmãos de vários estados de vida, este é o verdadeiro sim. É uma comunhão do sim. É um sim individual e, ao mesmo tempo, comunitário. Outros diziam a originalidade de nosso Instituto de Famílias, por exemplo, é que nós somos casados. Essa é uma experiência de um grupo de nós e que o amor natural que Deus sublimou, ou seja, partimos do amor natural, mas Deus o sublimou através da pobreza, da obediência e da pureza. E também houve o grupo das viúvas que diziam que consagrar a nossa viuvez, somos chamadas a testemunhar na igreja a indissolubilidade da ligação entre Cristo e a igreja e a testemunhar a vida do Evangelho. Mas, diziam outros, gerar Cristo no mundo através das nossas comunidades, manter viva essa sua presença para doá-la ao mundo, porque é este o objetivo, no fim, é gerar Deus para o mundo. E quem fez isso? Maria, que gerou Deus e fez essa obra de arte para a humanidade. E a humanidade espera só isso, de encontrar, de tocar este Deus vivo, gerado por Maria, se vivermos como ela. E depois há uma última questão, que é um a mais. Estando presentes também nas nossas comunidades, os casados, nos nossos movimentos, há o empenho a salientar que é o amor que vale, não o voto. Este é um outro ponto importante. E agora chegamos no terceiro ponto. Alguns diziam que sentimos dentro de nós
uma vida nova. A mãe é a igreja. Precisamos de um olhar de reconhecimento. Em alguns momentos houve dificuldades, mas a ligação com a igreja foi de ajuda. A igreja é sempre mãe e mestra. Ao mesmo tempo, porém, emerge a necessidade que o direito canônico deveria, e eu digo isso também em síntese, deveria reconhecer os carismas na base dos movimentos nos quais as nossas consagrações encontram a sua origem. É isto que falta no Código. Portanto, se a pergunta é no que deve mudar o direito em relação às consagrações nos movimentos eclesiais, na realidade, o ponto é que deveriam ser reconhecidos os movimentos, e eles ainda não o são. E mais, dizia alguém, que o aspecto da comunhão não é fácil de ser vivido com o atual Código. Por exemplo, muitas comunidades nasceram de leigos. A igreja nos sustentou e atualmente dependemos do dicastério para os leigos e, ao mesmo tempo, sentimos que falta um diálogo com os outros dicastérios. A organização da igreja hoje parece dividida em departamentos fechados e daqui emergiu a necessidade de um diálogo interdicasterial. Portanto, a proposta do outro dia foi acolhida como uma das melhores coisas que emergiram nestes dias, algo que olha a vida das associações e dos movimentos em sua globalidade. Ficam ainda algumas questões abertas, como aquela da encardinação dos sacerdotes e do reconhecimento da consagração dos casados. E depois, alguém disse que é necessária uma forma jurídica que possa compreender realidades plurivocacionais com consagrações em formas diferentes. Outros diziam que é necessária uma redefinição teológica da consagração para chegar na definição canonística. Finalmente, sente-se ainda a tensão entre o estilo e a forma. Então, concluindo, podemos dizer que é difícil introduzir dentro de formas jurídicas as formas de vida que nascem dos carismas, os carismas que são um dom do Espírito, e o Espírito é continuamente em evolução, é dinâmico. Os carismas são parte do perfil mariano e, portanto, nos lembram Maria. Maria que tem a imaginação do amor, que cria novas experiências, que suscita novas modalidades. Em outras palavras, os carismas solicitam, impulsionam o perfil institucional. Mas, de outro canto, são a beleza da igreja. E, portanto, e agora vou fazer uma comparação, não é meu, mas que o perfil petrino, o perfil institucional, é um pouco como o esqueleto de uma pessoa. Sem esqueleto não se pode viver. Então, é fundamental o perfil institucional na igreja, mas não deveria comparecer, não é visível. O que deve ser visto num corpo é a parte externa, a pele, a beleza deste corpo, e este é o povo de Deus. Estes são todos carismas de que está cheia a igreja. Mostrar este povo, nós sentimos muito forte essa exigência. Tentamos viver assim de maneira natural e em estreita união com o perfil institucional. Portanto, concluo dizendo que aqui somos carismas antigos e carismas novos, e é uma enorme riqueza. De outro canto, um dia, do lado de lá, passará tudo, passará também a instituição, mas o que ficará? Ficarão apenas as palavras de Jesus, as palavras que Jesus pronunciou, ou seja, ficarão os carismas. Obrigada.
Grazie per tutti. Obrigado por todas essas intervenções que eu lembro devem ser entregues escritos hoje na secretaria. Agora, como vamos fazer 15 minutos de pausa e às 10h15 pontuais vamos nos encontrar aqui na sala.